Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremos nele, visto que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade para cumprirmos o desígnio de Deus para as nossas vidas, porque, como tenho falado, nenhum de nós viemos a este mundo para fazer turismo na Terra, para fazer passeios aqui na Terra. Nós viemos com uma missão. A mesma coisa que você percebe na questão de Jesus Cristo. Jesus Cristo não se envolvia com coisas dessa terra, ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão até o fim, até poder dizer está consumado. Apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele combateu o bom combate. O bom combate é o desígnio de Deus para a vida de Paulo, e Deus tem o desígnio dele para cada um de nós. E por isso, quando o Senhor nos dá mais um dia de vida, nós agradecemos a Ele de todo o nosso coração, porque não podemos perder tempo, aproveitar todos os segundos, todos os minutos, todos os dias, todas as horas, para cumprirmos o nosso desígnio, visto que nós não podemos morrer sem realizar aquilo pelo qual o Senhor nos destinou para realizar aqui no planeta Terra. Assim, o nosso coração está alegre neste dia, porque o Senhor nos deu mais essa chance de correr muitas vezes atrás do prejuízo. Eu estou pensando na minha própria vida, porque eu sempre penso que quando você vai chegando a uma certa idade, você tem que correr mais. É o contrário, em vez de correr menos, você tem que correr mais, porque o tempo passa depressa e você tem um ministério a ser cumprido, tem um desígnio de Deus para a sua vida, e você tem que aproveitar todos os minutos, todas as horas, e não pode apegar a coisas deste mundo, porque nós temos um tempo e Deus nos dá esse tempo, e nós precisamos de usar esse tempo de tal maneira que quando chegar a nossa hora de partida, nós não precisamos de pedir a Deus hora extra para cumprir o nosso ministério. Então, quando chegar a hora, nós devemos estar prontos para voltar para o seio do Pai, mas cumprindo na terra o ministério, como Jesus cumpriu, como Paulo cumpriu, e o Paulo só cumpriu porque ele diz: para mim o viver é Cristo. Então a vida de Paulo foi toda voltada para o cumprimento do querer soberano e imutável de Deus na vida dele. Estamos felizes, esperamos que Deus também nos ajude a cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos destinou a cumprir aqui no planeta Terra. A palavra de Deus é boa. O texto que eu estou meditando é um texto bastante longo, capítulo 7 de Juízes, texto longo, e muitas vezes essas gravações que nós fazemos são gravações que têm que ser bem resumido o assunto, porque é assim que funciona. Mas muitas vezes o texto é tão rico que você tem que dividir esse texto em várias mensagens, vários sermões, em várias meditações, quando a gente tem capacidade para fazê-lo. E eu não sou qualificado para fazer essas meditações tão rápidas, mas eu confio que Deus há de
me ajudar e há de me abençoar. E aqui está o motivo que eu não vou fazer a leitura do capítulo 7 todo, porque o tempo é rápido. Quero chamar a atenção dos irmãos apenas para alguns pontos que eu achei importante para o meu viver dentro da revelação que o Espírito Santo me dá nesse texto do capítulo 7 de Juízes. Eu espero que você seja abençoado. Começo do ministério de Gideão, quando Deus chama Gideão, ele mostra, Gideão mostra que não tem força, não tem capacidade, e que é menor da tribo, a tribo que ele pertencia, mas aí Deus diz para ele, olha, vai nessa tua força. E nós percebemos que Gideão era fraco, mas lembramos que o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, quando no início do ministério, Gideão entende que é fraco, mas Deus diz que ele é forte, abrindo a nossa entendimento para a palavra de Paulo, que diz, quando eu sou fraco, eu sou forte, e que dava graças a Deus pela fraqueza. Então, aí começa o ministério de Gideão em fraqueza, para que o poder de Deus manifeste na vida dele e que a glória nunca seja de Gideão e nunca seja nossa, mas a glória é daquele que realiza a obra. E eu tenho aprendido que nós não fazemos nada na obra de Deus. Quem realiza a obra de Deus é somente Deus. Somente o Senhor pode realizar, porque a obra do Senhor é maior do que o nosso entendimento, é maior do que a nossa mente finita, e o coração de Deus é muito profundo para o nosso entendimento. Assim, é Deus que realiza a obra. Ele diz, meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor em relação a nós. Então é muito mais alto e nós não temos capacidade para entender e nem tampouco para realizar a obra do Senhor. E por isso eu dou graças a Deus, porque quem realiza a obra de Deus é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que Jesus Cristo disse, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos do poder, porque nós não teríamos condições de fazer nada se o Espírito Santo não viesse realizar a obra que ele tem para realizar no mundo, na salvação do pecador perdido. Se o Espírito Santo dependesse de nós, então a obra de Deus já havia sido destruída completamente, porque era fracasso na certa. Mas quando o Espírito Santo vem, então a vitória é iminente, a vitória é certa, e nós podemos dar glórias a Deus por tudo isso. Então, Deus tem esse trabalho de nos mostrar de que quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus. A nossa missão é apenas dar glórias a Deus, estar quieto para ver Deus trabalhar. Eu estava pensando nesta manhã, nesse texto aqui do capítulo 7 de Gideão, que Deus parece que ele, em determinado momento, ele abre as cortinas da eternidade, daquilo que não é conhecido, daquilo que não é palpável, para nós contemplarmos a grandeza dele. E parece que a finalidade de Deus aqui no capítulo 7 de Juízes é exatamente isso, mostrar os feitos de Deus, mostrar a glória do Senhor, o poder do Senhor, e ao mesmo tempo mostrar que Deus não depende da força humana para realizar o seu plano. É isso que eu vejo, porque
os midianitas eram fortes, valentes, soldados valentes, e o povo de Israel não era. Os midianitas dominavam Israel de uma maneira cruel, de uma maneira covarde, e precisava de Deus intervir. Somente Deus pode intervir naquilo que é do mundo espiritual. E assim Deus abre as cortinas da eternidade para conhecermos a grandeza do Senhor em nossas vidas, para termos vitória aqui nessa terra. Então, havia bastante gente, bastante soldados, e Gideão estava ali feliz porque havia muitos soldados. Aí vem Deus e diz: olha, tem muitos soldados. Eu não preciso de tantos soldados. Eu não preciso. Vamos perguntar quem é corajoso ou quem é medroso e vamos dispensar todos aqueles que têm medo. Sem dúvida alguma, eu sou tentado a falar a respeito desse assunto, da questão do medo. Eu acho que o medroso é um incrédulo. E incredulidade não agrada a Deus. Então o medo não faz parte da fé, daqueles que são da fé, daqueles que são de Deus. O medo faz parte das trevas, faz parte do diabo. Medroso é o diabo. Deus é Deus forte, é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos que está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. A presença de Deus é garantia de vitória para os filhos de Deus, para aquele que crê. Então, o medo faz parte de incredulidade. E o incrédulo não tem parte na obra de Deus. Veja bem o que eu estou declarando. O incrédulo não tem parte na obra de Deus. A obra de Deus só tem parte aquele que é da fé. Aquele que anda por fé e não por vista. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Não se vê, mas existe. Assim é a graça de Deus, assim é o poder de Deus. Nós não vemos, mas ele existe e nós só o conhecemos através das grandes realizações, dos grandes acontecimentos, de milagres que Deus faz. Nós conhecemos a grandeza desse Deus que está sempre cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Então, os medrosos não têm parte. Deus dispensou os medrosos. E Deus dispensa os medrosos. Deus dispensa os covardes. Até a Bíblia diz que os covardes não têm lugar no reino de Deus. O reino de Deus é para homens, mulheres, jovens, valentes de Deus, que o Senhor faz valente pela sua presença, pela sua cobertura, pelo seu poder. E assim Deus vai usar somente aqueles que realmente são corajosos. E Deus então dispensou aqueles que estavam amedrontados. Mas depois Deus dá uma olhada e vê que ainda tem muita gente. Aí Deus faz um teste de sabedoria
de preparo e percebe que somente 300 homens estavam preparados. Porque tem a primeira parte, eram os medrosos que foram dispensados. E a segunda parte foram os despreparados. Uma das coisas que a gente precisa entender, que nós temos que estar sempre preparados para o agir de Deus, preparados para ver milagres, preparados para obedecer. Obedecer o ide por todo mundo e pregar o evangelho. A nossa missão é apenas obedecer. Não existe outra alternativa. O ide é imperativo, divino, e nós temos apenas que obedecer. E para obedecer, nós precisamos estar preparados. Eu dou glórias a Deus que eu fui ensinado desde criança espiritual. Quando cheguei na igreja, eu fui ensinado a ler a Bíblia, a meditar. Já são tantos anos de meditação, de estudo da palavra. Eu estudei tanto a palavra que quando eu leio os textos vai vir na memória tudo que já está escrito naquele capítulo, nos textos, porque eu aprendi que eu precisava me preparar. É engraçado que eu não lembro do começo da minha preparação para o ministério, mas eu lembro que já são passados tantos anos e até hoje eu ainda estou me preparando. Me preparando através da oração, me preparando através dos estudos da palavra, me preparando através de homens de Deus que Deus tem usado no Brasil e no mundo, de pessoas que têm experiência com a aula missionária, que me encanta, que me empolga. Então, eu ainda estou preparando, sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus, porque sempre tem mais para eu aprender e para estar pronto. Então, a preparação é importante, nós precisamos estar preparados para Deus nos usar. Deus não usa crianças. Quando eu digo crianças, porque tem muitas crianças que Deus usa na igreja. Eu estou referindo uma mentalidade espiritual acanhada, muito aquém da verdade. E assim, aqueles homens que estavam ali, parte deles estavam despreparados. E por causa que estavam despreparados, Deus rejeitou. Somente 300 homens que Deus escolheu. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de homens dispostos a obedecer, dispostos a dar um passo na direção que o Espírito Santo está nos dirigindo. Deus precisa de homens que não olham para um lado nem para outro, para as ondas enfurecidas do imenso mar, pelos ventos que sopram, pelo mar que está à nossa frente, por gigantes, Golias da vida, muros, como o caso de Jericó. Deus precisa de homens que é capaz de olhar para Ele, porque basta apenas um olhar. Como aquela música que eu gosto bastante, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é somente descansar no Senhor. E é interessante que o texto mostra que Deus não precisava nem dos 300. Quem realizou a obra de libertação foi o próprio Deus.
que Deus quis, então, com isso, mostrar esse texto que eu acho tão bonito, tão belo, tão cheio de ensinamentos, tão rico do poder de Deus? O que Deus quis fazer conosco? Ele quis nos mostrar que é somente Ele pode realizar a obra de Deus. E que nós não temos que nos preocupar. A nossa preocupação deve ser apenas uma: obedecer, obedecer, obedecer. Nada mais, nada mais. Deus não precisa da nossa vida para nada. Ele é Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Tem uma música que eu aprendi, uma música até missionária, que eu aprendi há muito tempo atrás de uns irmãos que vieram de São Paulo, dizendo: Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o crente em suas mãos. Deus tem a igreja em suas mãos. Deus tem o planeta em suas mãos. Deus tem a cidade em sua mão. Deus tem os países em suas mãos, os governos em suas mãos. Ele faz e ninguém pode impedir. Ele fecha, ninguém abre. Ele abre, ninguém fecha. Ele abre até a sepultura. Ele é Deus, Ele é Senhor. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse texto aqui, do capítulo 7 de Juízes, muito bonito, dessa parte aqui de Gideão, e a escolha dos valentes que Deus ia usar, e ele rejeitou os medrosos, um grande ensinamento para nós. Ele rejeitou os despreparados, ele levou um grupo que parecia que estavam todos prontos, mas nem aqueles que estavam prontos foram utilizados pelo Senhor, porque Deus não precisa de homem para realizar a sua obra. A obra de Deus é feita pelo Espírito Santo de Deus. A obra da salvação é feita pelo Espírito Santo de Deus. Os milagres que acontecem em nossa igreja nunca é feito por homem. Muitas vezes os homens se apresentam como se fossem eles os autores dos grandes milagres, das curas que acontecem em nossas igrejas e que carregam multidões, como também no capítulo 6 do Evangelho de São João, depois dos 5 pães e 2 peixes, o milagre que Jesus fez, atraiu uma multidão enorme, que as pessoas gostam de ver milagres, de ver coisas, e muita gente vai à igreja até para ver demônios que estão completamente equivocados, visto que a pessoa, para ver demônios, não é na igreja que a pessoa deve procurar demônios. Na igreja a pessoa procura o Espírito Santo de Deus, mas Deus tem realizado grandes feitos. É apenas que muitos não têm dado glórias a Deus e muitas vezes têm que ser apresentado como se fosse feitos deles os milagres que Deus tem realizado. Mas aquele que conhece bem e que ama o Senhor Jesus Cristo sabe que os feitos, os milagres, as curas que acontecem em nossas igrejas, ressurreições, a prosperidade, a vitória, a libertação, tudo vem dele, do Pai das luzes, dos quais não há sombra de libertação. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. Nós apenas fomos chamados para ver a glória do Senhor, nos grandes feitos que Ele realiza em nossas vidas, através das nossas vidas, através de outros irmãos, outras igrejas, os grandes feitos de Deus. E o que sobra para nós? Somente abaixar a nossa cabeça em reconhecimento à grandeza do Rei, o Rei Jesus, que vive e reina para sempre. E a nossa missão é só isso: dar glórias, dar glórias. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Olha, eu não tenho nada para dar. A única coisa que eu posso dizer: glórias a Deus. Glórias a Deus, que me dá essa oportunidade
de ver o Senhor realizar milagres e milagres. E isto eu quero ver mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.